Olá, pessoal, tudo bem? E aí, vamos tirar umas dúvidas sobre regência nominal? Antes, vamos lembrar o que representa a palavra regência. Regência representa dependência. No caso da regência nominal, é a dependência entre o termo regente ao termo regido. Quem é o termo regente? É aquele que solicita um complemento, é aquele que comanda. E o termo regido é aquele que complementa, né? Então, a regência nominal, ela vai trabalhar com essa relação de dependência entre substantivos, adjetivos e advérbios por meio de uma determinada preposição. E é aí que muitas vezes mora o perigo. Né? Temos que tomar alguns cuidados em relação às preposições que nós utilizamos para alguns substantivos, alguns adjetivos ou alguns advérbios, né? Nós vamos começar aqui abordando o substantivo vergonha, de acordo com a nossa aula, regência nominal que está aqui no site, nós estamos acompanhando. Aqui dentro desse cartoon nós temos que tenho vergonha alheia de mim mesmo. Veja bem, o substantivo vergonha, aqui como termo regente, ele solicita a preposição de, porque quem tem vergonha de algo ou de alguém. No caso, o termo regido dele é de mim mesmo, né? Logo abaixo, nós vamos trabalhar com o adjetivo compatível. De acordo com o fragmento, nós temos assim: confira se o seu signo é compatível com o dele. Então, o termo regente é um adjetivo. Esse termo regente é o adjetivo compatível. Quem é compatível ou quem está compatível é compatível ou está compatível com alguma coisa ou com alguém. No caso, ele solicita a preposição com para se ligar ao seu termo regido com o dele. Logo abaixo, nós temos aqui uma outra tira que vai trabalhar com o substantivo remorso. O substantivo remorso, como termo regente, ele solicita a preposição de, ou você também pode utilizar a preposição por, pois quem tem remorso de alguma coisa ou de alguém, ou tem remorso por algo ou por alguém. No caso, nós temos aqui: você não sente remorso por ter um cavalo marinho preso no aquário? Correto. Ou você não sente remorso de ter um cavalo marinho preso no aquário? Correto. O que não estaria correto é você simplesmente não utilizar nenhuma dessas preposições ou utilizar uma outra preposição ou outras preposições que não fossem essas. Então, o importante é ficar atento, né? A que tipo de preposição seria solicitada por determinado adjetivo, determinado substantivo. O repertório de leitura ajuda muito nesse caso. Nosso outro próximo exemplo é o exemplo do adjetivo incapaz e adjetivo capaz. O adjetivo incapaz ou capaz, ele solicita a preposição de e você também pode utilizar a preposição para. Quem é incapaz de alguma coisa ou para alguma coisa. No caso do fragmento da nossa maravilhosa Clarice Lispector, nós temos aqui: eu sempre fora incapaz do ato ínfimo. Então veja, eu tenho o termo regente, que é o adjetivo incapaz, que solicitou a preposição do para se ligar ao termo regido, ato ínfimo. Eu também poderia colocar aqui: eu sempre fora incapaz para o ato ínfimo. Então, esses adjetivos, como termos regentes, eles solicitam a preposição de ou a preposição para se ligarem aos seus termos regidos. Logo abaixo, nós temos aqui a regra de expressões indicadoras de tempo. Veja, muitas vezes na oralidade, por conta da fluidez do discurso, da rapidez, nós não notamos
que essas expressões indicadoras de tempo, elas solicitam a preposição em para se ligar a um termo regido que é iniciado por um pronome relativo. Por exemplo, quando eu falo assim, como diz aqui a Tira, no mesmo dia, expressão indicadora de tempo, termo regente, em que nasci. Então veja, no mesmo dia, expressão indicadora de tempo, termo regente, solicita a preposição em para se ligar ao termo regido em que nasci. Esse que é um pronome relativo. Então veja, no momento em que eu ouvi, toda vez em que ele se via, no dia em que eu ouvi. Quando nós temos expressões indicadoras de tempo, essas expressões para se ligarem a termos regidos iniciados por pronomes relativos, elas solicitam a preposição em. Na oralidade, muitas vezes despercebemos. Porém, temos que tomar cuidado no momento em que nós realmente vamos precisar utilizar a norma culta, tá bom? Veja bem, aqui nós temos algumas atividades que propõem algumas reflexões a respeito de alguns termos, como, por exemplo, aqui o adjetivo ansiosa. Então, nós temos aqui um determinado termo, um determinado fragmento que diz: estava ansiosa para saber o que havia ocorrido. Você também pode reescrever a frase utilizando estava ansiosa de saber. Quem está ansiosa ou ansioso, está ansiosa, ansioso para alguma coisa ou de alguma coisa. Então, eu poderia normalmente utilizar a preposição de aqui também. Ela estava ansiosa de saber determinada coisa ou ela estava ansiosa para saber determinada coisa. Outra situação que muitas vezes acontecem, algumas situações acontecem com alguns adjetivos que às vezes nós paramos para pensar se está certo a gente usar a preposição tal ou a preposição tal. É só tomar cuidado, prestar atenção na regra ou ter aquele famoso repertório de leitura que ajuda. O adjetivo apta. Olha lá, ela não estava apta de participar do concurso de Miss. Quem está apta a alguma coisa ou para alguma coisa e não de. Então veja, quem tem um pouquinho de repertório aqui já nota que tem alguma coisa errada. Ela não estava apta para participar ou a participar, né? E não de. Continuando o fragmento, era entendida no assunto de moda. O adjetivo entendida teve a regência respeitada. Quem é entendida é entendida em algum assunto, em alguma coisa. Prosseguindo, de moda estética, mas não se sentia capaz de concorrer. Está correto, né? Aqui, relembrando, quem se sente capaz de alguma coisa ou para alguma coisa. E nós temos aqui essas dicas, são dicas para que você possa se sentir mais seguro em relação ao uso da regência. Pessoal, espero ter ajudado, um grande beijo e até a próxima!